Retornamos para fazer a nossa revisão, uma revisão essa que foi muito top, foi muito bacana, né? A revisão, não, a aula, né, prof? Foi muito bacana, agora a gente vai fazer a revisão, onde o nosso foco principal foi falar sobre os transtornos dismórficos, né? Então, nossa aula nós falamos aí sobre a imagem corporal, né? Aquilo que eu evidencio para as outras pessoas, ok? Estamos na aula 5.2 e a gente vai ver aí o que nós trabalhamos nessa aula. Então, nós mencionamos aí sobre o ciclo corpo padrão da imagem corporal até a instabilidade emocional. Nós falamos aí dos transtornos dismórficos corporais. Falamos entre eles sobre a anorexia, a bulimia e a vigorexia, certo? O que mais, Profires? Nós te apresentamos aí no finalzinho algumas recomendações importantíssimas, certo? Aprofundando um pouquinho mais aqui sobre os TDCs mais conhecidos, nós trouxemos aqui, né? Nós trouxemos aqui os três principais. Vou entrar aqui nessa imagem com você, tá? Nós falamos aí da anorexia, da bulimia e da vigorexia. Em qual deles você, porventura, né? A gente não espera, mas qual deles você, porventura, sentiu que estava mais próximo? Que é da sua realidade. Você sentiu que é anorexia? Você sentiu que se sente muito forçado, né, do transtorno em relação à bulimia? Ou você está na fase da vigorexia? Eu espero, de coração, de verdade, que você não esteja com nenhum tipo de transtorno. Mas se você conhecer alguém que tem algum tipo de transtorno, alguma aflição com relação à sua imagem, né, a sua percepção, né, no espelho, ela esteja aí distorcida, né, a sua imagem esteja distorcida, que você possa ser um elo de auxílio, de orientação, né, para que essa pessoa mude essa sua percepção, ok? Maravilha. O que mais, Profires? Agora eu vou sair da tela um pouquinho, dá uma olhadinha nessa tela. Então, nós vemos aí, por exemplo, né, entre os transtornos, a anorexia. E essa anorexia apresenta-se muito em mulheres adolescentes, né? Também. A questão, né, de ver meninas com um pouquinho mais de idade, com menos peso, né? Esse medo excessivo aí de engordar, um desejo permanente de emagrecer, isso causa uma depressão e causa um transtorno, certo? No caso da vigorexia, né? A gente falou da vigorexia, né? O trabalho excessivo aí muscular, ele apresenta-se muito na questão os homens, adolescentes com mais idade, um pouco mais de peso, e esse peso advém muito dos músculos, tá? Também existe uma preocupação excessiva com essa alimentação, com os exercícios físicos, e isso também vai causar uma depressão, vai causar um transtorno dismórfico corporal, tá? Vem aqui comigo novamente. Gente, é sério. Um transtorno, ele é muito sério. Às vezes pode acontecer da pessoa se esconder atrás de uma roupa, né? Para não mostrar ali o corpo, para não mostrar que está doente. Para não mostrar que há um desajuste, por exemplo, aí na sua percepção visual, certo? Então, ter esse cuidado com o corpo, como eu mencionei para vocês, ele é essencial. Agora, o que a gente tem que ter, né, o equilíbrio é com relação a como que cuidados, né, que atenção que eu tenho que dar para esse meu corpo, né? Aliás, a gente precisa dar atenção ao corpo, mas esses excessos de achar que eu tô,
gordo demais na frente do espelho ou magro demais na frente do espelho, isso já começa a preocupar. Então tenha uma atenção, tenha um carinho especial, ajude alguém que porventura você venha conhecer, que esteja nessa fase, nessa situação, tá bom? E acho que esse conteúdo de hoje casou bem com o conteúdo anterior, né? Você vai ficar um pouquinho mais reflexivo, eu sei. Vamos correr para a gente fazer a correção do exercício? Vamos ver se você acertou? Então, bora lá! Retornamos agora na nossa atividade de sala, né? E eu vou dizer para vocês que as questões estão bem fáceis, bem tranquilas, né? E acredito que você deve ter acertado tudo, certo? Bora conferir? Então me acompanhe aí na nossa correção aí dessas atividades. Então, vem comigo, lê aqui comigo. Bora lá, quero ouvir o coro daqui, hein? Bora lá. Um distúrbio que pode matar e que ocorre principalmente em mulheres jovens, geralmente na adolescência, causa restrição constante da ingesta calórica, o medo claro de engordar ou um comportamento persistente que interfere no ganho de peso, na perturbação da percepção do próprio peso. Prof. A gente estudou muito sobre isso, né? Beleza. Já consegue reconhecer nesse primeiro parágrafo do que a gente está falando? Acredito que sim, né, gente? Então tá, o que a questão pede? Ela pede que dentre as opções abaixo, que vai vir no próximo slide, você assinale aquela que corresponde corretamente às seguintes características. Quais características? Essas que a gente acabou de ler. Certo? Quais são as características? Em mulheres jovens, normalmente na adolescência, causa aí uma restrição constante da ingesta calórica, medo de engordar, e esse comportamento ele interfere aí no ganho de peso, né? Traz uma perturbação muito grande em relação à percepção desse peso, correto? Então bora ver lá quais são as opções que a gente tem. Então nós temos aqui dismorfia do Snapchat. Prof, nunca nem ouvi falar sobre isso. Bulimia nervosa. Tá chegando. Será que é isso? Transtorno alimentar restritivo. Prof. Compulsão alimentar. Eita. Ou anorexia nervosa. Qual desses que eu marcaria? Qual desses você marcaria, caríssimo estudante? Me diz aí. Dismorfia do Snapchat, bulimia nervosa, transtorno alimentar restritivo, compulsão alimentar ou anorexia nervosa. Aquelas características que a gente leu agora há pouco, falando aí, mulher, adolescente, medo súbito de ganhar peso, uma preocupação excessiva e dificuldade até mesmo de ganhar peso. Claro, né, gente? Só tem uma opção. Anorexia nervosa, correto? Aquelas características que nós trouxemos está correlacionada à anorexia nervosa, perfeito? Maravilha, então. Bora lá, então, para a questão de número 2, Profires. Então, vamos lá. Entre os transtornos alimentares estão a bulimia nervosa, a anorexia e o transtorno de compulsão alimentar. Professora não falou sobre compulsão alimentar, mas a gente vai ver aqui nas definições. Vai ser fácil entender, tá? Entre os transtornos alimentares estão a bulimia nervosa, a anorexia e o transtorno de compulsão. Vamos ver. 1. Na bulimia, o sujeito se sente culpado por ter ingerido tudo aquilo e encontra alguma maneira de expulsar aquelas calorias. Tópico 2. Na compulsão alimentar,
A pessoa devora uma quantidade aí enorme de comida. Compulsão. No tópico de número 3, nós temos o indivíduo começa a restringir o consumo de alimentos que ele considera muito calóricos e esses cortes ficam cada vez maiores. E aí, caríssimos estudantes, alguma dúvida? Então, nós temos 3 transtornos aqui expostos, né? Aqui diz que a bulimia, o sujeito se sente culpado. Ele ingeriu o alimento, ele se sente culpado e ele tenta de alguma maneira, de alguma forma, lançar esse alimento fora. Tá certo isso? Pensa aí. Na compulsão, a pessoa ela devora tudo, rápido e em grande quantidade. Quando a gente fala de compulsão, a gente está falando disso, não é verdade? Sim. Na anorexia, ele fala que esse indivíduo começa a restringir aí o consumo dos alimentos, porque ele considera que está muito calórico, que está trazendo muito peso, entendeu? Tem uma carga a mais. Então, ele começa a fazer alguns cortes cada vez maiores. Beleza. Aí nós temos aqui algumas opções. Letra A, todas estão corretas. Letra B, apenas a afirmativa 1 e 2 estão corretas. Letra C, apenas a 2 e a 3 que estão corretas. Letra D, apenas a 1 e a 3 que estão corretas, tá? E letra E diz que todas elas estão erradas. E aí? E aí? Essa daqui eu vou passar até direto para você ver. Tá? Ah, e faltou lá a chamada, né, gente? É para vocês analisar quais as principais características desses transtornos. Se bate, o que está escrito lá, se está correto, certo? É basicamente isso. Claro, né, gente? Todas estão corretas. Todas, tá? Quando a gente fala de compulsão, é um exagero ali, né? O excesso. Então, todas estão corretas. Aquelas características que a gente leu anteriormente, todas estão corretas. Ok? Maravilha, então. Vamos para a questão de número 3, então? Bora lá. Na questão de número 3, diz o seguinte. Observe a imagem abaixo e identifique os tipos de transtornos alimentares presentes na imagem e, em seguida, marque a alternativa correspondente da esquerda para a direita. No caso aqui do número 1 para o número 2. Tá? Olha bem aí com atenção essa questão. Dá uma olhada aí. Nós temos 2 personagens e temos 2 espelhos, certo? Na imagem de número 1, a nossa personagem tem uma estrutura um pouco mais avantajada, né? E ela se vê esbelta, magrinha, fininha, na imagem refletida no espelho. Na imagem número 2, nós temos o inverso. Nós temos uma moça magra, certo? Que se olha no espelho e se vê acima do peso. Se vê acima do peso. Não, tanto na primeira como na segunda imagem, elas não são correspondentes. Quando eu digo correspondente, é o que é real e o que aparece no espelho, tá? O que é real e o que aparece no espelho. Analisou bem, olhou bem. Primeira imagem, pessoa acima do peso, se vê magro. Na segunda, pessoa magra, se vê acima do peso. Distorções de imagem, certo? E aí a prof traz, aí na questão 3, para você identificar da esquerda para a direita, da número 1 para número 2, qual é a ordem que você viu lá. A primeira personagem é um caso de bulimia, letra A. E na segunda imagem é um caso de compulsão alimentar? Na letra B, a primeira personagem é um caso de anorexia,
e a segunda de compulsão alimentar? Na terceira imagem, nós temos aí uma personagem que está com transtorno de compulsão alimentar e anorexia. Na letra D, nossa personagem tem um caso aí de bulimia, a primeira, e a segunda de anorexia. E, letra E, nossa primeira personagem é um caso de compulsão alimentar e a segunda imagem de bulimia. Vou até voltar para você recordar. Olhou bem esse slide? Vou voltar para a imagem. Vou te dar mais uma chance de você recordar a imagem. Olha para a imagem que está fora do espelho primeiro. Olhou? Da esquerda para a direita, da 1 para 2. Agora olha a imagem refletida no espelho. Beleza, né? Então vamos lá. Qual a resposta certa, gente? Letra C. Porque letra C, nossa primeira personagem, ela tem compulsão alimentar e ela não se vê gordinha, não se vê acima do peso. E a segunda personagem, ela não se vê magra, ela se vê acima do peso. Então nós temos um caso de anorexia. Vamos para a questão de número 4? Bora lá, prof. Tem mais uma aqui. Essa questão é uma questão aberta, tá? Então vamos lá, acompanha comigo esse raciocínio. Quem não quer estar bonito? Pergunto para vocês. Olhar no espelho e ver que todo o esforço na academia e na dieta valeu a pena. Legal, né? Esse desejo é tão natural que muitas vezes não paramos para pensar que aquilo é considerado bonito hoje em dia, não era algumas décadas atrás. Verdade, né, gente? Verdade. Mais difícil ainda é percebermos os perigos que a preocupação exagerada com a silhueta pode trazer à saúde. Verdade. A gente comentou isso a aula inteirinha, certo? Inteirinha, inteirinha, inteirinha. E aí eu venho um pouquinho aqui com você, tá? Vem aqui comigo um pouquinho. Isso é uma verdade. A gente gosta de ver um corpo bonito, elegante, né? Atraente, tal. Quem é que não quer? Isso é verdade. Mas aí quando a gente começa a pensar nos exageros, nos excessos, aí é onde mora o perigo. Sim, caríssimo estudante, é aí que mora o perigo. E é aí que a gente tem que tomar muito cuidado, certo? O que é belo hoje, amanhã pode não ser mais, certo? Aí o que vem da nossa questão? O que tem? O que a nossa questão quer? Ela quer que você disserte, que você escreva, tá? Que você escreva aí sobre os prejuízos causados aí pelos transtornos alimentares, certo? À saúde. Que prejuízos são esses, prof? A gente já conversou na aula toda. Vou te dar uma dica, eu vou te apresentar aqui uma possível resposta. Dá uma olhada aqui. Vou até sair do slide. Taranana. Isso. Olha só, pessoas com transtorno dismórfico corporal tornam isso uma verdadeira obsessão, com vários prejuízos para a saúde e as relações interpessoais. Não é só para ela, é nas relações que ela externa, certo? O que essas pessoas apresentam aí? Quais são os prejuízos? Ela tem um intenso sofrimento, gente, pois nunca estão satisfeitos com a sua aparência. E com isso sentem-se frustrados, inferiores, ansiosos e deprimidos. Além disso, pessoas com dismorfia corporal tendem a ter sua vida social afetada. A gente mencionou isso a aula inteirinha, não foi? Verdade, prof. Estou ouvindo daqui. Pois é. E aí, para a gente finalizar essa aula, eu trago para vocês um material complementar, tá? Para a gente endossar mais ainda esse conteúdo, que é a leitura de um artigo chamado Transtornos Alimentares, Classificação e Diagnóstico, tá? Ele está disponível nesse link e também tem lá no material complementar, ok? E aí eu chamo vocês para a prática, porque isso é bacana, isso que a prof quer ver. Vem aqui comigo que a gente já está indo embora. A gente já está indo
Isso, agora eu vou mostrar o nosso cenário lindo e maravilhoso para vocês, para motivá-los, tá? Para motivá-los a se exercitarem, certo? E aí, gente, já vou me despedindo de vocês aqui. Nos vemos nas próximas aulas, certo? Tchau, 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 tchau.